Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos no ar semanalmente com conteúdos de altíssima qualidade e prontos para serem colocados beira-leito, refletir e colocados beira-leito. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @sanclerbernardes, e juntos você nos encontra aqui, como a Débora disse, toda semana no TI Informa em Ação. Você pode conversar com a gente, saber um pouco mais sobre o nosso projeto e obter informações de como ele funciona e o que a gente faz lá no nosso Instagram também, do @UTI Informa em Ação, ou também, se você quiser ir mais a fundo, você pode conhecer um pouco a nossa campanha de apoiadores, que é uma campanha onde a gente... pessoas que acreditam no nosso trabalho e querem ajudar financeiramente para que a gente mantenha esse podcast com qualidade no ar, colaboram com o que podem, literalmente com o que podem, e a gente, em troca, a gente traz para o pessoal material, conteúdo, vídeo exclusivo, uma série de coisas. Corre lá no QR Code ou então aqui nesse link que está aqui descrito para vocês, ou se quiser conhecer mais a fundo, entra lá no nosso Instagram que você vai saber um pouco mais. E hoje, mais uma semana deste 4º ano em que estamos no ar, né, Débora? A gente está indo para completar o 4º ano. A gente vai falar agora de uma coisa fresquinha, diríamos assim, né? É uma coisa que um está episódio ali, atual. Exatamente, é um episódio que mostra o nosso compromisso, né, com a atualização, com trazer para vocês, assim, bate pronto, o que está acontecendo, o que a gente tem de melhor, com o nosso compromisso de ajudar todo mundo a não ficar desatualizado, né? Então, hoje, assim, essa vez acho que a gente ganhou, assim, de rapidez de todos os outros episódios, né? Porque a gente sempre se esforça muito para saiu alguma coisa interessante, trazer para cá, né? Então, assim, a gente estuda muito, né? E aí a gente vai se falando, acabou de sair esse artigo, que legal. Aí a gente põe na nossa lista. Então, assim, apesar de vir rápido, às vezes ele só entra no episódio lá da frente, às vezes ele está aqui, ó. Pum, a gente tem que botar ele como prioridade. Né? E aí esse foi assim, a gente falou, não, vamos falar dele agora, então, né? E aí a gente acabou passando na frente até de outras coisas para a gente atualizar todo mundo com a rapidez aí que a gente acha que tem que ser quando é um assunto clínico, relevante, com um artigo muito bem feito e que está dando o que falar aí no meio médico. Revista. E que a gente não quer ficar para trás, né, Sancler? Então, me diz, você usa catéter de alto fluxo? Pois é, vamos falar exatamente sobre isso. Senaf, a nova evidência do Senaf, né? O que a gente teve aí na semana passada, porque né, a Débora está fazendo essa pergunta e já lhe respondo, Débora. Na semana passada, a gente teve uma publicação no New England Journal of Medicine de um grande ensaio clínico randomizado francês, que é o estudo SORRO, do grupo REVA, e que analisou e comparou o Senaf, o catéter nasal de alto fluxo, com oxigenoterapia convencional via máscara, né? Com altas concentrações de oxigênio. E aí, por ser um estudo muito bem feito, muito sério, que a gente vai falar, né, acho que dá para a gente depois fazer um compacto aqui do que foi o estudo, ele é um estudo que traz uma evidência muito interessante, só que ele traz um outro questionamento que a gente tem que falar sobre evidência científica também, que é sobre desfecho primário e desfechos secundários que os autores colocaram. E na mesma revista, no New England, a gente teve uma carta, né, do Ari Serpa, né, que é pesquisador, muito na área de ventilação mecânica, na área de UTI como um todo, está na Austrália atualmente. Ele escreveu essa carta falando exatamente sobre isso. Não é uma crítica ao artigo, é uma reflexão importante que ele traz para a gente, assim, ó, cuidado com o desfecho, porque às vezes se você ficar preso num desfecho, pode ser que você vá crucificar uma determinada intervenção em detrimento de várias outras coisas boas que ela traz. E a gente tem falado muito sobre isso aqui na parte da reabilitação, né, Débora? Que foi o que aconteceu com o estudo do Team Trial. Não morre menos. Nossa, então a reabilitação não presta. Peraí, mas ela faz tantas outras coisas que contribuem para o paciente que a gente tem que levar isso em consideração. Respondendo à sua pergunta... Deixa eu só falar uma coisa. Aqui usamos. Diga. Deixa eu só falar e depois eu quero ouvir mais quando vocês usam, enfim. Mas a gente vai discutir mais sobre isso, né, essa história de desfechos, mas o que eu queria só comentar
é que esse estudo, obviamente, ele é um estudo muito bem publicado, né? Então, por isso só já daria uma super repercussão, mas deu uma repercussão maior porque ele foi meio que anunciado, né? Assim, proclamado, feita a Propaganda dele, né? propaganda. Eu estava tentando achar o que falar, mas feita a propaganda dele. Publicizado, eu adoro essa palavra, publicizado. Olha, no Congresso Europeu, que teve agora de medicina intensiva, né, da sociedade É o lá de medicina ESICIM. intensiva, o ESICIM. Então, assim, tem, né, muitos médicos, inclusive os médicos que eu conheço aqui do Brasil, vários estão lá, né, e aí fervilhou, né, porque veio lá também, porque é um momento importante, né, para a terapia intensiva esse congresso. Então, só para todo mundo conhecer e se contextualizar, também foi isso, assim, além de uma publicação boa, ele veio à tona nesse contexto onde os maiores nomes da terapia intensiva estão reunidos, né? E aí eu faço aqui um adendo para dizer a importância dos congressos, né? Então, o quanto a gente também está caminhando, né? E trabalha muito para o CIFI, por exemplo, ser um desses lugares, né? Onde a gente tem essa oportunidade, né, de reverberar as coisas, né, de fortalecer as coisas. Então, os congressos médicos, eles têm muito essa característica, né, eles guardam essas coisas para a época, né, então quem está no congresso fica sabendo de primeira mão. Então, só para lembrar o pessoal da importância de participar de congressos e tudo mais. Dito isso, a outra coisa que eu queria falar você falou, não é uma crítica ao artigo, a carta ao editor, e definitivamente não é, e não pode ser, né? Porque é um artigo É muito excelente. bem feito, A resposta né? dele é muito útil. E ele é muito bem feito. Então, assim, não tem. A questão não é crítica, não tem como fazer crítica ao artigo, porque ele está muito bem desenhado. A questão é a gente não desvirtuar ele na hora de trazer para a prática, né? Porque eu acho Fazer que a às vezes acontece. interpretação equivocada, né? Exatamente, é isso mesmo, né? Fazer uma interpretação equivocada na hora de trazer para a prática. Às vezes puxando para o nosso lado, se a gente não gosta muito de catéter de alto fluxo, a gente vai aproveitar, né? Porque foi o que aconteceu do Team Trial, né? Algumas pessoas que eu conhecia e Quem é mais convivia que não resistente à gostavam, mobilização. né, aproveitaram aquilo, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Mas é isso, a gente também usa o catéter de alto fluxo. A gente não tinha o costume de usar antes da pandemia, queria ouvir de você depois se vocês tinham. A gente basicamente começou a usar na pandemia, assim, tinha um caso ou outro, porque também a gente não tinha equipamento, né? E aí na pandemia deslanchou o uso e também a aquisição desses equipamentos, né? A mesma coisa, aqui no Hospital Universitário a gente não tinha a base do SENAF, do catéter nasal de alto fluxo. Então a gente não tinha nem a base, nem o fluxômetro, né, os 2 de 30, ou né, o específico. Então a gente não tinha como oferecer essa terapia para os pacientes. Aí quando veio a pandemia, a gente conseguiu adquirir com uma empresa representante a base, ela, né, ofereceu os primeiros circuitos para a gente e o hospital passou a adquirir e incorporou isso. E hoje, atualmente na UTI, o ventilador que a gente tem em maior quantidade, ele também permite fazer o SENAF. Então, ele tem como ele transforma em alto fluxo e etc. Tem a base de aquecimento. Então, hoje é algo um pouco mais comum da gente ver lá na nossa unidade a utilização dele, porque praticamente em todos os leitos eu tenho um ventilador que permite. E como na farmácia a gente já tem agora sempre disponível um kit, então, quando é preciso, a gente consegue pedir sim para os nossos pacientes. Então, hoje é algo mais comum, mas como vocês, eu acho que como a boa parte do nosso país, a gente veio depois da pandemia. Mas olha que interessante, né? Esse é outro ponto que a gente sempre fala aqui quando a gente fala de evidência científica, né? Como existe uma. Eu não sei se demora é a palavra certa, mas como existe um tempo longo, né? Entre publicações e efetivamente aquilo começar a rodar de uma forma consistente na prática clínica, né? Porque, digamos assim, o primeiro estudo importante de catéter de alto fluxo, que foi o Florale, foi em 2015. Né? Então a gente está falando que a gente foi usar 11 muito, anos depois, né? Entendeu? Então, assim, é Hoje, bastante né? tempo. É bastante tempo, né? Se a gente for pensar. E mesmo se a gente for pensar que, 11 anos depois saiu um outro estudo, né?
falando um pouquinho diferente do que aquele, né? Então, aquele em 2015 ele falava um pouco, sugeria, né, que existia uma melhora na sobrevida, né, dos pacientes que usavam alto fluxo. E foi por isso que ele começou a ser cogitado o uso, enfim, né? E aí, de repente, depois de tanto tempo, a gente tem alguma coisa aí que fale, poxa, não sei se é bem isso, né? E uma coisa que eu acho legal da gente contextualizar é que o alto fluxo é uma terapia de suporte de oxigênio, né? A gente sabe que existe o tal do efeito PIP-alike, né, que ajuda a manter um pouquinho as unidades alveolares abertas, que é difícil de você mensurar isso, tem alguns trabalhos que fizeram um levantamento, e depois do estudo Floral, a gente tem algumas revisões sistemáticas e alguns trabalhos que compararam o alto fluxo com a VNI no tratamento da insuficiência respiratória. E, no geral, esses trabalhos não mostram superioridade do Senaf, se você olhar para as revisões. Tem até um trabalho bem clássico que fala que ela tem não inferioridade, ou seja, ela não é pior do que a VNI, ela está ali no mesmo patamar da VNI, mas também não é melhor. E aí eu acho que depois do boom da pandemia, a gente começou a ficar com o pé muito atrás ao Senaf, porque estavam se usando o Senaf como se fosse a mesma coisa de uma ventilação não invasiva, que é um sistema pressórico, que ajuda na bomba ventilatória, etc., que é outra coisa. E aí o que é legal é que desse estudo novo, que foi publicado aí essa semana passada, eles usaram comparando com oxigenoterapia. Então, é um estudo que compara banana com banana, e não banana com laranja, né? Eles falam assim, olha, para o pessoal saber, né? Quem tem insuficiência respiratória hipoxêmica, caracterizada por uma relação PF abaixo de 200, foi randomizado. Mais de 40 UTIs na França. É muito grande o estudo. A gente está falando no total de 1.100 e tantos pacientes. E esses pacientes foram randomizados. 1.110. É muita gente para você pensar no estudo de uma intervenção como essa. E aí ou o indivíduo recebia o Senaf ou ele recebia uma máscara com oxigênio, até ele melhorar ou até ele ser entubado. E aí eles queriam saber o que acontecia. Qual é o problema que está na carta do Ari e que é o que a gente tem que trazer para a discussão aqui hoje? O objetivo primário, qual era o desfecho primário do estudo? É o que você falou que o Florali mostrou, parece ter melhora da sobrevida. Eles falaram, então vamos testar. Será que esses indivíduos que usam o Senaf morrem menos em 28 dias do que os indivíduos que usam oxigenoterapia por máscara? E aí, bum, a resposta é não. A mortalidade é igual. Se eu paro aí, eu estou falando que não faz diferença. Por que eu vou usar um dispositivo de 1.500 e um dispositivo de 50 resolve? Mas deixa só, para quem ainda não viu o artigo, né? Então, foram 42 UTIs na França, então, um estudo multicêntrico. Foram 1.110 pacientes analisados, né, com intenção de tratar no final. Então, na verdade, foram 1.116 randomizados, mas eles analisaram no final 1.110. Eles estratificaram por status de imunossupressão, né? E aí os critérios de inclusão eram, então, insuficiência respiratória hipoxêmica, tá bom, gente? Aguda, com pacientes com frequência respiratória maior que 25, infiltrado pulmonar e uma relação menor, igual ou menor a 200. E aí eles fizeram duas estratégias de oxigenação, né? Então, basicamente duas estratégias de oxigenação com duas interfaces diferentes, né? Então, o grupo que fazia o alto fluxo, então usavam, né, a cânula nasal e o princípio do alto fluxo, umidificado, aquecido, enfim. E o grupo padrão, que era a máscara não reinalante. O alto fluxo, eles colocavam um fluxo maior ou igual a 50 litros por minuto, e no padrão, um fluxo maior ou igual a 10 litros por minuto. O alvo de saturação era o mesmo nos dois grupos, né? Então, eles colocavam para alcançar ali uma saturação de 92% a 96%. 92 a 96%. Bem a saturação alvo, né? Que a gente já conhece hoje em dia. Exatamente. E aí, em relação à duração da terapia, o catéter de alto fluxo ficava pelo menos 48 horas, né, contínuo no paciente, e a máscara não inalante ficava até o paciente, né, recuperar, entubar, enfim.
E aí é muito legal que eles começam enfatizando quantos grupos eram muito, muito, muito parecidos, né? Então não teve diferença na característica do grupo padrão para o grupo de alto fluxo. 22% dessa coorte de pacientes tinha imunossupressão, né? Então eu achei interessante que eles falam que isso é um dado interessante para garantir a importância disso em populações de alto risco, né? Exato. Mais graves, né? Isso, mais graves. Então foi isso, gente. E aí, como o Sancler já falou, então o desfecho primário foi que não teve nenhuma redução em termos de mortalidade, né? Foi basicamente a mesma coisa, 14,6 em um grupo e 14,6 em outro grupo, né? Exatamente. O gráfico é perfeito, né? Mostra assim a linha de sobrevida, ela é exatamente uma sobreposta na outra. Então, basicamente, a mortalidade em 28 dias foi idêntica entre os grupos. Então, acho que esse é o principal resultado, né, do estudo, porque era o desfecho primário, né? Não muda a mortalidade. Mas aí entram as discussões que a gente precisa trazer, né, para a prática clínica e baseado no desfecho secundário. Eu vou deixar você falar, mas como desfecho secundário, eles colocaram como prevenção de intubação, né? Isso. Se a terapia era suficiente para evitar que esse paciente foi entubado. Ou seja, eles também mediram, além da mortalidade em 28 dias, qual era a taxa de intubação de cada um dos grupos, para fazer essa comparação. E também fizeram outras avaliações, como, por exemplo, qual era o impacto da redução da frequência respiratória logo de imediato, após o início da terapia. Também viram qual era o impacto da melhora da saturação dos indivíduos, da queixa de dispneia. Então, a gente teve outros desfechos secundários que foram avaliados, que são extremamente interessantes para a gente pensar se efetivamente as coisas melhoram ou não a partir do uso desse tipo de intervenção. Posso falar os números, e a gasometria ou você também, vai falar? e a PaCO2. Pode falar, se você quiser falar Posso os falar? números do que foi o impacto, né, desses outros desfechos. Só para o pessoal entender, quem ainda não leu, né? Então, acho que uma coisa... Bom, depois eu discuto isso. Mas vamos lá. Em relação à prevenção de intubação, né? Então, o alto fluxo teve um impacto importante em relação a isso, né? Na necessidade, né, de introdução da ventilação mecânica. Então, a gente teve uma redução absoluta ali de menos 5,93%. Então, no padrão foram 48,4% e no alto fluxo 4,2%. Isso deu uma diferença estatística ali. Então, resumindo, eles intubavam menos, né? 5% em média a menos de intubação no grupo que usou o Senaf. Isso. Em relação aos fisiológicos, né, que você falou, eles avaliaram em 1 hora de terapia, e aí algumas coisas, né, teve uma queda, né, de frequência respiratória com alto fluxo de mais ou menos 3 incursões respiratórias por minuto, no alívio de dispneia, que, né, lembrando que é percebido, né, pelo paciente, foi bem maior, né, esse alívio da dispneia em quem está com alto fluxo. E para a gente faz um pouco de sentido, né, porque os pacientes amam esse fluxo, né, o fluxo alto, né? Você nariz. supra a demanda de necessidade de fluxo mesmo, né? De sentir aquele volume entrando em um tempo mais curto. E foi mais 14,9%. E a PaCO2 teve uma queda ali, uma diferença absoluta de menos 2 pontos de PaCO2. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Em relação a eventos adversos, eles também viram, não teve nada, basicamente, para nenhum deles. Teve, acho que, parada cardíaca e pneumotórax, mas nenhuma diferença entre eles. Sem diferença. E acho que é isso que eu ia falar. Exato. Então, você contextualizou muito bem para o pessoal, e aí se a gente pudesse agrupar isso para trazer para a discussão, é assim,
o catéter nasal comparado à máscara não reinalante, ele não faz com que a gente tenha redução da taxa de mortalidade. Mas, por outro lado, se o seu paciente tem insuficiência respiratória hipoxêmica, ele recebe o catéter nasal de alto fluxo, em preferência a máscara não reinalante, ele vai ficar menos dispneico mais rápido, vai reduzir o trabalho respiratório, porque reduz a frequência, ele vai ventilar melhor, porque consegue reduzir a PaCO2 dele, e no final das contas ele é menos entubado. Então, por mais que lá na frente tudo se encontre na mesma taxa de mortalidade, o transcorrer da hora que a insuficiência respiratória se instala até o momento em que o paciente vai ter alta ou vai a óbito, né, que foi o desfecho primário, a gente tem um paciente com melhores condições respiratórias. E aí eu acho que para qualquer um que está na UTI, se eu te falar assim, olha, você vai sair vivo daqui a 28 dias, mas você quer sair vivo e ficando esses 28 entubado, com chance de uma pneumonia, pressão de cuff, broncoaspiração, imobilismo, sedação, ou você quer ficar mais acordado com catéter nasal de alto fluxo, menos chance de pneumonia e tal. Ah, mas isso não impacta na mortalidade. Ok, mesmo que não impacte, impacta no paciente, impacta nos sintomas do paciente, impacta numa assistência à saúde com melhores resultados até que esse 28º dia chegue. E aí tanto faz para morrer, mas não tanto faz para você chegar no 28º dia. Então, o que é bem interessante é que o trabalho é extremamente bem feito, e a gente fala aí sempre nas aulas, né, Débora, quando a gente precisa falar sobre evidência científica, qualquer resposta de um trabalho bem feito é uma grande resposta, então por isso que está movimentando tanto assim o meio, é do tipo assim, ei, cuidado com o uso para todos, como se fosse uma coisa boa para todo mundo, para esse desfecho não é, mas o trabalho também me traz uma coisa assim, se você quer melhorar o padrão respiratório do seu paciente, ele é uma excelente alternativa quando você compara ele com o puro oxigênio. Então, eu acho que, se a gente interpretar direito, eu acho que ele traz mais subsídio para a gente usar mais o Senaf na insuficiência respiratória hipoxêmica. A minha visão é que isso que acontece. Exatamente. Quando eu vi, né, o estudo, e aí eu vi o pessoal publicando também no Instagram, né, as pessoas que eu conheço que estão lá, eu falei, e agora, né? Vai vir a discussão de que a gente, então, não deveria usar o catéter de alto fluxo. O cancelamento, né, do Senaf. E aí, até tem um outro estudo, não tem nada a ver com o episódio, a gente, sei lá, se der a gente traz em um outro episódio, mas também foi falado lá e lançado lá um estudo de contenção física e delírio, né? E também foi alguma coisa parecida com isso, assim, né? E aí eu falei, nossa, agora lá vai o povo que gosta de conter o paciente e falar, ó lá, tá vendo? Vamos conter, porque não faz diferença no delírio, né? Só que eu acho que tem, aqui especificamente nesse, eu acho que tem uma questão importante, e que a gente vem entendendo, mas a gente ainda não mudou completamente, e é difícil mesmo, em relação aos desfechos duros, né, que a gente chama os desfechos primários, né, do que a gente quer, né, e se aquilo que a gente está analisando efetivamente teria um caminho que explicaria o final, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para a mortalidade, né, e aí a gente bate muito na tecla nisso nos nossos trabalhos de fisioterapia, qual seria a explicação que traria um subsídio muito forte para diminuir a mortalidade, né? Sendo que mortalidade dentro de uma UTI, ou a sobrevida dentro da UTI, ela vai ser impulsionada, ela vai acontecer ali por muitos fatores, né? Ela é muito multifatorial. Não tem como, entendeu? Não tem como você apostar, né, que de repente só pelo uso do catéter de alto fluxo, por mais que você controle outras variáveis, né, vai conseguir reverter tudo isso sistêmico que está acontecendo ali. Imagina você ter 1.000 pacientes com insuficiência cardíaca que não tenham infecção, que tenham o mesmo nível de leucócito, que tenham o mesmo nível de ritmo cardíaco, que tenham... É impossível você chegar nesse paciente. Se fosse assim, seria muito fácil. É impossível você colocar todo mundo no mesmo pacote. Eu acho que, não estou fugindo da discussão, mas eu acho que, por exemplo, mortalidade é uma coisa que a gente só vai conseguir entender melhor e achar coisas agora nessa era
com inteligência artificial, onde a gente consegue analisar muitos dados, fazer combinações e tudo mais, né? Mas em estudo assim, né, um RCT que tem uma estratégia versus outra estratégia, é muito complicado mesmo, né? A gente achar mortalidade nesse contexto. Então, acho que é super explicado eles não terem achado. Lógico que, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque os desfechos que eles encontraram são secundários, né? Então, o cálculo da amostra não foi feito para esses desfechos, enfim. Mas eu acho que é isso que você falou, acho que é super útil para a prática clínica, porque no fim existem muitas outras coisas que importam, né? Como é que você passou por esse tempo processo, né? Que você sobreviveu, né? Então, assim, a gente estava pensando, né? Se você falar, vou usar o catéter de alto fluxo, o que não dá é para você usar como um redutor de mortalidade. Isso não dá mesmo, né? Então, é só você focar qual que é o seu objetivo com o catéter de alto fluxo nesse momento, nesse grupo de pacientes. Reduzir mortalidade? Não vai, tá errado, não é para fazer. Agora, você falar, não, meu objetivo é fazer uma jornada melhor desse paciente dentro da UTI, a experiência, né? Poxa, deve ser muito melhor você não ter essa sensação de dispneia ou ter uma sensação de dispneia menor, né? Não ser entubado. Então, eu acho que a gente está começando a entender cada vez mais, em termos de pesquisa associado com a prática clínica, que é isso, a gente tem que entender o que a gente quer com aquilo que a gente está fazendo, né? Porque senão fica um negócio meio estranho, né? Fica. E aí, e é legal porque eu achei interessantíssimo que esse tipo de artigo criasse repercussão hoje com as redes sociais, e acho que por isso que a gente está trazendo ele aqui, porque isso estimula os profissionais a pensarem melhor e fazer uma prática mais baseada em evidência. Então, eu não posso ser simplista de falar, a partir de amanhã eu não uso. E nem posso ser simplista de falar, não, mas tem que usar porque melhorou, sei lá, uma respiração por minuto que reduziu. Eu tenho que ser crítico do ponto de vista de entender a metodologia e os benefícios. Talvez se o trabalho tivesse mostrado assim, reduz 2 respirações por minuto e não faz mais nada, a gente ia chegar à conclusão que é um dispositivo muito caro e que não vale a pena a gente fazer isso. Mas é interessantíssimo, assim, é isso que você colocou. Não é só mortalidade que a gente tem que avaliar. Isso eu acho que é muito frequente, Débora, não sei se você percebe isso aí. Os alunos gostam muito de falar assim, professor, eu quero fazer um trabalho. Ou então eles chegam para a prática e falam assim, tal intervenção funciona? Eu falo, a pergunta é incompleta. Tal intervenção funciona para quê? Depende. Então, para melhorar a sua saturação, para você diminuir a dispneia, funciona muito. Mas para evitar a mortalidade, não. Mas para reduzir a intubação, funciona. E talvez, se você falar comparado ao quê, se você colocar a não invasiva na jogada, não é melhor do que a não invasiva. Então, se for um tipo de insuficiência respiratória que não tem um caráter só hipoxêmico, seja mais vantajoso usar a não invasiva do que o SENAF. Então, a gente precisa, quanto profissional de saúde, sempre que a gente for pensar na escolha de uma intervenção, essa intervenção aqui que eu vou usar. Ela é boa? Ela é boa comparada ao quê, para quem e para quê? Quando você consegue responder essas 3 coisas, aí vai ser muito mais eficiente a sua escolha da terapêutica. E eu acho que essa é a grande mensagem que a gente traz desse estudo. O SENAF é bom? Para quem? Para os pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, comparado ao quê? Uma oxigenoterapia com máscara não inalante, para quê? Para mortalidade, mas para desconforto respiratório? Para mortalidade não é, mas para desconforto é. E para evitar a intubação, que talvez nós, fisioterapeutas aqui no Brasil, que manejamos diretamente todos os dias ali, suporte de oxigênio, suporte de ventilação não invasiva, é uma resposta grandiosa você reduzir a taxa de intubação. E foi uma resposta estatisticamente significativa em um grande ensaio clínico randomizado. Então, eu sei que era o objetivo do estudo, mas se esse estudo tivesse sido publicado sem analisar a mortalidade, estaria todo mundo aqui, ó, um pedestal para o SENAF, ele reduz a intubação. Só que como ficou em objetivo secundário, a gente tira um pouco o foco, e por isso que as discussões e o entendimento e a leitura do trabalho de maneira aprofundada, tudo isso traz para a gente uma prática muito melhor da nossa assistência, né? Eu acho que isso tem que ser estimulado para o profissional. E talvez a rede social tenha um papel interessante nisso.
E aí, né, finalizando essa ideia, né, lembrar de assim, né, quem está ali na beira do leito, que a gente continua com a mesma proposta, né, de avaliar esse paciente de perto, né, de manter vigilância, porque teve aqueles que não foram entubados e teve aqueles que foram, né, então assim, ele previne intubação, mas não é lavo as minhas mãos, não preciso prestar atenção, porque ninguém vai ser entubado nesse contexto, né? Mas a gente precisa estar ali olhando, né, aqueles subgrupos, aquela população, aquelas pessoas que de repente está subindo cada vez mais essa escalada de suporte, de desconforto respiratório, e aí não adiar a intubação, né? Porque o estudo fala que previne. Né? Tipo, ai meu Deus, eu consigo imaginar ali na beira do leito, sabe? O paciente cada vez pior, e não, é alto fluxo, porque previne a intubação, né? Previne a intubação dentro de uma porcentagem de pacientes, enfim, né? Então, continuar tomando esse cuidado. E para quem é pesquisador, acho que é isso, né? O editorial fala um pouco disso também, né? Da gente pensar nos desfechos primários mais alinhados, né, com um mecanismo de ação real, assim, né? Então, com essa ideia de uma interface de O2 talvez realmente não mudasse mortalidade, assim, né? Acho que é isso, não tira o mérito do artigo, né? Pelo amor de Deus, quem me dera eu poder fazer um artigo desse, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para ficar mais claro e mais fixo com essa ideia, né? De, poxa, mas faz sentido eu colocar isso como desfecho primário de um artigo, né? Para não perder tanto brilho também, né? Acho que é por aí. E acho que é isso, né? Sabe E uma a coisa gente que eu sempre queria. tem que Deixa eu estar na colocar uma experiência, coisinha, né? Débora. Tem uma coisa do trabalho que me chamou a atenção, é que quando ele mostra os grupos, ele colocou que 24 horas foi mais ou menos o tempo até que os pacientes que foram entubados precisassem ser entubados, só que ele coloca o tempo até a randomização. Só para a gente ver como é uma intervenção que precisa ser feita de urgência. Foi de 2 horas e meia o tempo médio, nos dois grupos. Ou seja, o paciente chegava na UTI, rapidamente se tomava a decisão, em 2 horas e meia ele estava sendo randomizado para o Senaf ou para a máscara, mostrando que é uma terapia aguda, que é uma terapia tratando uma condição que necessita de um resgate imediato. Isso é outra coisa importante que traz para a nossa prática. Se você tem o Senaf disponível, fique pensando 2 vezes e protelando, depois eu pego e tal. E aí a Débora já colocou aqui também um outro dado, que tem gente que defende não usar o Senaf, porque o Senaf poderia protelar a decisão de intubar, porque ele mascara que o paciente melhora. E eles viram que quem foi intubado, nos dois grupos, teve mais ou menos esse tempo de 24 a 25 horas. Então também não faz diferença. Isso é importante, o Senaf não atrasou a intubação. A intubação aconteceu no mesmo prazo que o indivíduo que estava na máscara não reinalante. Boa. E aí, só para terminar, nesse editorial, né, o Aricepa coloca ali, né, alguma coisa sobre essa questão da jornada, né, e que eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar, né, que melhorar o cuidado nem sempre significa prolongar a vida, né, mas às vezes significa alterar alguma coisa ali da jornada desse paciente que vai importar muito para o paciente e para o sistema de saúde também, que não só a mortalidade, né? Perfeito. Ele conclui o editorial dele assim, falando isso, né? Isso é bem bacana. Eu acho que é isso que muitas vezes a gente não sabe nem como dizer, mas é que a assistência à saúde ela vai muito além de um número específico, além de um resultado pontual. Ela tem a ver com tudo. Cuidar de alguém é cuidar de tudo. E eu acho que é essa reflexão que a gente traz aí para o pessoal. Bom, muito Débora, vamos seguir, né, com essa proposta de trazer tudo que há de atual e quem sabe a gente possa fazer isso com novos artigos que venham a surgir aí daqui para frente. Muito bem, então continuem nos acompanhando, né? Se você gostou, né, compartilha, enfim, com a sua equipe, né, da UTI, esse novo estudo emblemático, digamos assim, né? E continua aqui com a gente, né, para ficar atualizado rapidamente de todas as coisas que vêm acontecendo dentro da pesquisa e da prática na UTI. Bom, valeu, pessoal, a gente se vê semana que vem. Obrigada, tchau. Valeu, tchau, tchau.